Queridos amigos e amados telespectadores, dou graças a Deus pelo privilégio de poder ter a oportunidade de estar adentrando aí no teu trabalho, adentrando aí na tua casa, para poder compartilhar contigo algo da parte de Deus. Amados, se você tiver uma Bíblia em sua residência ou no seu trabalho, seja qualquer tradução, abra comigo em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, um texto muito conhecido por todos e certamente que nos transmitirá algo da parte de Deus, algo que precisamos, já que nós carecemos da misericórdia de Deus. Romanos 3, 23 diz: visto que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Algumas traduções vão dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já outras traduções vão dizer: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que todas essas traduções têm em comum? Que todas elas vão falar a mesma coisa, que todos os homens estão numa condição precária diante de Deus. Esta condição precária nos priva da presença de Deus. E nós, pequenos seres falíveis e pecadores, não conseguimos nos achegarmos a Deus se Deus não se revelar a nós, porque somos pecador. Por isso que a tradução mais coerente diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque se não for a glória de Deus para se auto-revelar a nós, certamente nós não alcançaríamos o ápice de conhecermos ao Deus das Escrituras. Observe que muitos pesquisadores, cientistas, filósofos e pensadores têm até um nível alto de intelectualidade, conhece até Gênesis e até Apocalipse, mas não compreende o Deus dessas Escrituras, porque eles não abriram realmente, genuinamente seus corações, ainda estão tentando encontrar Deus de uma forma científica, para então o analisar quem Ele é. Porém Deus, em sua infinita misericórdia, só se é compreendido por intermédio da sua auto-revelação, conquanto o homem abra a sua alma, o seu corpo. Mas eu não quero aqui me redimir a isso apenas. Eu quero que você pare e reflita, porque todos pecaram. E isso deveria nos causar um ardor, um medo, porque a condição de pecador nos faz, como diz esta tradução e algumas outras, estarmos privados diante de Deus. Privado quer dizer afastados, distante. Certamente você pode até dizer: tenho Deus no coração. Observe, pare, reflita e se questione: por que a Bíblia é tão extensa? Por que ela é de Gênesis a Apocalipse? Sendo que ela é só um livro, é apenas um livro que me fala sobre quem é Deus. Certamente neste livro nos mostra quem é Deus e quais as suas exigências quanto àqueles que querem o servi-lo. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 14, que se o meu povo, olha só a exigência, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quantas e quantas pessoas dizem ter Deus no coração e dizem que Deus é o seu Deus, mas ainda não se arrependeram dos seus pecados, mas ainda não oraram genuinamente a Ele, mas ainda não buscaram a sua face, mas ainda não se entregaram a este Deus gracioso das Escrituras. Por isso que o texto diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se você que diz que eu sou o seu Deus, se humilhar, orar e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, só então, isso quer dizer que Deus não ouvia, Deus não falava, Deus não te escutava, só então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Certamente
Você pode até não receber esta palavra, por ser uma palavra meio que dura, mas mais duro foi o que Cristo falou lá em João 3, quando ele fala que na verdade, se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino de Deus. Tanto que ele continuou e disse: aqueles que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na cruz, no Cristo, no enviado, no Messias, naquele a quem Deus selou a nova aliança com sangue carmesim, chamado Jesus Cristo. A nossa miserável condição, diz a Bíblia Sagrada, não nos aproxima de Deus, mas a autorrevelação de Deus para com nós nos derruba como seres orgulhosos que somos e nos faz ver a miserável condição que nos encontramos. E quando realmente temos Deus no coração, a primeira reação do homem é se entregar a Ele de corpo, alma e espírito, para que então, naquele grande dia, nós não sejamos julgados, mas sejamos glorificados com Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o único Salvador e que não há outro. Ele é o único advogado. Porém, para termos este advogado ao nosso lado, é preciso então alcançarmos as credenciais da cruz. E as credenciais traz consigo exigências. Quais as exigências? Pedro, pregando em Atos 3,19, ele diz: certamente arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não obstante, João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, do versículo de número 9, ele diz: Jesus da glória, aquele que confessar os seus pecados, confesse os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Isso nos mostra que o ser pecador, por mais que esteja na miserável situação, ainda tem uma oportunidade, e esta oportunidade está baseado naquilo que as Escrituras diz: o que? Arrependei-vos, 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 para que sejam apagados os vossos pecados. Não é arrependimento de boca apenas, não é apenas dizer para o povo lá fora que eu sou crente, não, é arrependimento interno e externo. Externo para que os homens vejam, com mudanças de roupa, de fala, de pensamento, de perspectiva e de fé. E interno, porque os meus que me acompanham precisam ver em mim a mudança que Cristo está fazendo. Portanto, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. E não se esqueça, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que Cristo Jesus vos abençoe e que em nome do eterno Deus possa você abrir o teu coração para que esta palavra venha abençoar a tua casa, o teu lar, os teus filhos, a tua esposa e a tua família. Em nome de Jesus.